Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui novamente o Sérgio, eu sou o Head da área de captação de recursos da Visp Capital. E hoje, galera, o nosso tema aqui para nós trazermos um conteúdo novamente, com propriedade, com intuito de guiar o pequeno e o médio empresário. E tudo que nós vamos trazer aqui hoje está correlacionado se o seu financeiro está preparado para crescer dentro do mercado. E é através desse controle, através dessa estrutura, que você vai conseguir trazer números e apostar em controle. Controle é o nome do negócio que a gente vai trazer aqui e o conteúdo voltado, beleza? Para isso, pessoal, eu já deixo aqui para vocês, já reforçando para você compartilhar esse vídeo com os seus amigos, compartilha com outros empresários, para elevar o nível de consciência e poder conhecer um pouquinho do trabalho da Visp Capital, beleza? Bora lá então trazer aqui alguns cases que a gente já trabalhou aqui dentro da Visp, tá? E algumas situações que acontecem no nosso dia a dia com o nosso comercial exclusivamente, porque quando nós ligamos ao nosso cliente, ao nosso possível cliente, numa área de prospecção, todos sempre têm o mesmo texto, que o meu financeiro já está estruturado. Ok, agora nós vamos para um ponto. Será que o seu financeiro está realmente estruturado? A grande maioria, a verdade é que não está. E quando eu trago uma questão de controle, a gente está trazendo departamentos onde vão ter definições de atividades e do seu próprio controle. Tá? E aí agora, para demonstrar um pouquinho sobre o que eu estou trazendo aqui, eu vou trazer aqui para a tela para vocês o que é o mundo ideal, o que é o cenário ideal onde a sua empresa vai ter todos os KPIs organizados, todas as análises dentro, toda a parte operacional sendo alimentada dentro do seu financeiro, e aí sim vem para uma parte tática e estratégica dentro do seu financeiro, aonde a tomada de decisão vai ter muito mais confiabilidade e segurança com essa meta de financeiro estruturada, ok? Vamos vir para a tela então aqui, pessoal, para eu poder mostrar para vocês um pouquinho sobre o que é o mundo ideal, perfeito? A gente sabe que o grande ponto dos pequenos e os médios hoje, ele tem simplesmente, e aí eu vou trazer aqui, desenhar para vocês, tá? Uma parte de estrutura de tesouraria, tá? E aqui eu vou mostrar para vocês o que é essa tesouraria. E muitas vezes, não só somente a tesouraria está bem estruturada. Ok? Óbvio, vai depender do tamanho da sua operação. A gente não está falando aqui num ponto que a gente vai crescer custo, vai crescer despesa dentro da minha organização. Obviamente, uma pessoa vai agregar mais de um cargo dentro da empresa e à medida que isso vai crescendo, a própria profissionalização e os processos vão crescendo ao natural. Isso é essencial para trazer uma segurança, ok? Agora, a grande maioria está aqui, pessoal. Está dentro desse estágio aqui que eu estou apontando agora para vocês, tá? Uma tesouraria. O que entra dentro dessa tesouraria, tá? A organização do meu fluxo de caixa, tá? E a organização, aqui eu estou dizendo basicamente o que entra e o que sai. Então eu preciso entender se a minha operação está gerando caixa ou não. Porém, isso passa pelo quê? Uma previsibilidade. Então eu vou ter uma ideia de quanto que eu estou pagando e de quanto que eu estou recebendo, tá? E isso vai me trazer uma entrada ou saída maior. Fluxo de caixa muito básico, o que eu estou trazendo aqui para vocês. Com certeza, com uma organização, uma visão maior, a gente também consegue ter previsibilidade. Eu consigo levar isso, estender isso num curto, num médio ou até mesmo, de preferência, num longo prazo, ok? Depois, pessoal, a gente vem com a nossa estrutura de contas a pagar. E aqui eu estou sendo operacional de novo, numa situação de integralização das informações para dentro do meu ERP, para dentro de uma planilhinha Excel, enfim, aonde eu vou ter o controle de quanto que está colocando de contas de fornecedores para dentro da minha estrutura, do meu fluxo de caixa. Então, tudo que eu compro, tudo que entra para dentro da minha operação através do setor de compras, vem aqui para dentro do meu contas a pagar. É simplesmente isso, é tudo que eu tenho a pagar no dia, na semana, no mês, no ano, perfeito? Depois, pessoal, eu estou falando de recebimento. Aqui, ó, o meu contas a receber.
certo? Meu contas a receber, ele é responsável por entender o quanto da minha receita que eu faturei, que eu vendi, o quanto que eu estou recebendo. Tá? Esse cara aqui é extremamente importante para eu alinhar depois com o meu contas a pagar. Eu preciso entender quanto que eu estou recebendo para eu não ter uma dependência de capital de terceiro, ok? E aqui eu também estou falando de inadimplência. Tá? A inadimplência, esse cara aqui vai ser responsável por trazer de 100 mil reais quanto que eu recebi. 90 mil reais? Perfeito, então eu tenho aí uma inadimplência de 10% da minha operação. Então nisso eu vou trazer previsibilidade, ok, quanto que eu tenho a receber nos próximos 6 meses para eu poder jogar essa conta contra o meu contas a pagar e entender se eu vou necessitar de capital de terceiro ou não. Muito básico aqui também, tá bom? Depois, pessoal, eu venho com a visão do meu caixa, tá? E aqui toda uma visão de caixa quer dizer que o quanto que a minha operação está gerando ou não de caixa, tá? Aqui também bem básico, bem sucinto para eu entender esse gerenciamento que não é muitas vezes um gerenciamento de competência e sim por caixa. O que eu estou falando aqui agora de competência e caixa? Uma visão de competência é tudo aquilo que entrou dentro da minha operação. Eu gerei uma nota para eu pagar, mas não quer dizer que eu vou pagar. Tá? Então eu tenho competência. Competência, tudo que foi registrado contra a minha empresa naquele período, mas não quer dizer que eu recebi ou paguei. Caixa, tudo que foi registrado e sim, houve movimentação dentro do meu caixa. Eu tive pagamentos ou tive recebimento dentro da minha conta. Aí eu tenho uma visão de caixa. É aqui aonde esse item está correlacionado. Ok, pessoal? Isso é o que todos deveriam ter no básico, tá? E é o discurso que todos têm. Não, o meu financeiro está bem estruturado. Gente, quando a gente vai pegar, a gente vai atender o nosso cliente, a gente entende que ele basicamente tem uma estrutura de contas a pagar e contas a receber. Quando ele tem isso bem organizado, tá? E aí vocês vão entender que a estrutura aqui vai crescer muito mais à frente, ok? Vamos avançar um pouquinho mais? Tenho a minha tesouraria já organizada, conforme eu consegui mostrar aqui para vocês, ok? Então, o que eu vou trazer aqui agora? Vamos avançar um item para eu entender que a minha estrutura dentro do meu financeiro está se organizando, está trazendo controle? Sérgio, o que tu me diz agora que eu poderia avançar após a tesouraria? Pessoal, um serviço com muita sinergia com relação a isso, aí a gente vem para a ala de controladoria, ok? Controladoria, aqui a própria palavra já está trazendo isso para nós, né? A controladoria, tá? Eu estou trazendo controle. Basicamente isso, a própria palavra já está me trazendo isso. Por quê? Porque aqui eu vou trabalhar com 2 cenários extremamente importantes, que é a minha ala de FP&A, tá? A gente está falando aqui de análise com projeção, de análise de indicadores, e estou falando também da minha contabilidade, tá? Contabilidade, qual é a empresa que não necessita de uma contabilidade organizada? Todas necessitam. Agora, a organização e a clareza vem com o andamento do trabalho, e a gente está falando de uma estrutura aqui que lá no final vocês vão entender que vai se coligar com todos os pontos, que é o nosso diretor financeiro, tá? O nosso CFO, né, o nosso Chief Financial Officer, tá? Que é o termo em inglês para a nossa diretoria financeira, ok? Voltando para a controladoria, galera. Aqui, vamos começar então um pouquinho com a nossa parte da contabilidade. Eu diria que uma área de FP&A, a gente está indo para uma questão de controladoria, onde eu tenho indicadores para a minha tomada de decisão. Isso é ótimo, é perfeito, tá? Mas a gente sabe que para a gente ser um pouquinho mais básico, tem a minha tesouraria. Minha tesouraria gera as informações. Aonde que essa tesouraria alimenta? Ela vai alimentar a minha contabilidade e, obviamente, vai alimentar os meus indicadores. Porém, vamos para a contabilidade primeiro aqui, que é algo mais básico, tá? A sua contabilidade é terceirizada ou é interna, tá? Obviamente, vai depender do tamanho da sua operação. Mas vamos tratar aqui olhando para uma auditoria, né? Para uma parte de contabilidade onde tem uma terceirização. Fica a dica para tu cobrar o teu contador com referente a esses pontos que nós vamos bater aqui, tá?
Pessoal, vamos lá então. Falando da parte de auditoria externa, tá? A auditoria externa é justamente isso, é aquele contador, né? É a contabilidade que está fora da minha empresa e ela vai auditar os meus números. Então, ela é já essa auditoria externa, basicamente. Óbvio que eu posso contratar uma auditoria, algum escritório voltada para a auditoria, o que isso me traz mais confiabilidade. Por quê? Porque daí eu considero a minha contabilidade como uma auditoria interna e trago uma externa para auditar se a minha operação está de acordo com eu devo apresentar, tá? E isso exige o quê? Conflito de interesse, tá? No momento que eu tenho a minha contabilidade interna, obviamente, daqui a pouco pode haver um conflito de querer apresentar os melhores números, então, tu trazendo uma auditoria externa, isso traz confiança, confiabilidade para quem? Um investidor, algum banco que queira auditar os seus números. Perfeito? Auditoria externa é algo extremamente bem avançado aqui quando a gente fala dentro de contabilidade, tá? Fiscal e tributário. Né? Aqui é uma dor de todo mundo, não tem quem não sofra com a parte fiscal e tributário. Obviamente aqui a gente está falando de regime tributário, planejamento tributário, muitas vezes vai passar aqui por dentro deste conteúdo fiscal e tributário. Procure uma contabilidade onde ela conheça mais sobre o ramo da sua empresa, tá? A empresa a contabilidade que ela conhece um pouco mais do ramo, ela vai ter as particularidades que o seu ramo apresenta. Então, o fiscal e tributário aqui vai trazer essa previsibilidade de planejamento tributário para dentro da nossa empresa. Isso vai te encaixar no melhor regime tributário e também uma eficiência para nós olharmos, né, qual o regime tributário que faz mais sentido e trazer economia, trazer caixa para dentro da minha empresa. Isso vai refletir diretamente dentro do meu caixa com um bom planejamento tributário. Se atenta a isso e cobra isso da tua contabilidade. Demonstrativos, tá? O próximo ponto aqui, pessoal. Demonstrativos que a gente está falando aqui, a gente está falando de DRE, a gente está falando de balanço, a gente está falando de balancete. Tá? O Red aqui é suspeito de falar isso para vocês, porque a gente está falando que esses itens aqui, aglomerados, pessoal, a gente está falando que aqui passa pelo um compliance também na parte de crédito. Tá? Isso nos garante uma confiabilidade maior de trazer crédito para dentro da minha empresa. Esse item contabilidade é extremamente importante para eu apresentar bons números para uma instituição financeira, o que isso vai me trazer segurança de olhar para um crédito. Tá? E aí um ponto que eu gosto de colocar muito para os nossos clientes é que não existe crédito somente para empresas grandes, existe crédito para empresas organizadas. Tá? Então, não olhe para o seu tamanho, olhe para a sua organização. Isso que você transfere para o outro lado, que você passa para o seu banco, para o seu investidor, é a reflexão que está ocorrendo dentro da sua empresa. Então, olhe para essa organização dentro da sua contabilidade, dentro do seu financeiro, que isso vai ser extremamente importante. Ok, pessoal? Olhando agora, seguindo, passei pela minha contabilidade, entendi que isso funciona, minha contabilidade está bem organizada, vamos olhar para a parte de FP&A, tá? Aqui eu estou trazendo controles indicadores, tá? E aí, eu vou falar de KPIs aqui, que são esses indicadores que vão me dar algumas clarezas, alguns pontos que os números em si mais brutos não acabam trazendo. Vou trazer aqui alguns indicadores, por exemplo, vamos utilizar aqui como exemplo a parte de provedor de internet. O provedor de internet está aqui dentro de casa. Dois indicadores básicos aqui, por exemplo, dentro de provedores, CAC e LTV. Nós estamos falando de custo de aquisição de cliente e Lifetime Value, valor que o cliente deixa no tempo de vida dele dentro da base. Nós estamos falando de dois KPIs dentro da área de provedor extremamente importante, que é onde isso vai levar prosperidade, vai trazer longevidade de quanto que eu pago para o meu cliente entrar e o quanto que ele me deixa de dinheiro até o fim da vida dele dentro da minha base de cliente. Esses KPIs vão trazer maior clareza para a nossa tomada de decisão, ok? Depois, pessoal, a gente vem aqui para planejamento e projeções. Planejamento e projeções, a gente está falando de previsibilidade à frente. Eu trazer um ponto onde eu vou conseguir trazer, por exemplo, um orçamento. Um orçamento onde eu vou ter 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos à frente de planejamento, de previsibilidade, de visão à frente para minha tomada de decisão. E essas projeções também me trazem
a parte de eu olhar também, inclusive, dentro da área de crédito. Quando eu quero fazer uma defesa de crédito, eu trago para a mesa planejamento e projeções, tá? Num ponto onde eu vou pegar um recurso com terceiro para eu trazer esse recurso, eu vou utilizar para investimento. No momento que eu penso em investimento, eu estou pensando em longevidade dentro do mercado. Essa longevidade vem através de planejamento e projeções, certo? E o último item, aqui a gente vai falar sobre análises, né? No momento que eu gero a parte de KPIs, né? Gerei a parte de indicadores, gerei planejamento e projeção, obviamente eu tenho que trazer a conclusão de tudo isso. Então essas análises dentro dos KPIs, dentro do planejamento, vai ser extremamente importante para, novamente, a gente trazer essa tomada de decisão da controladoria alinhado com o meu diretor financeiro. Certo, pessoal? Finalizamos a nossa parte de controladoria, tá? Agora, para nós, antes de nós finalizarmos com a parte estratégica, basicamente, pessoal, eu quero trazer para vocês o nosso último ponto aqui, que é a parte de governança e compliance, tá? Aqui eu estou falando já de um nível extremamente avançado. Não são todas as empresas que apostam hoje em governança e compliance. Porém, isso é controle. Isso é o fino do controle dentro da minha empresa, tá? Essa governança e compliance vai trazer principalmente confiabilidade, vai trazer para uma parte societária organizada, para uma parte regulatória, tá? Para uma parte jurídica muito bem estruturada. Então eu vou trazer aqui rapidamente, eu não quero entrar muito, porque aqui a gente está falando de um conteúdo bem denso, se a gente for entrar em cada ponto, tá? Mas dentro da minha governança e compliance, pessoal, como eu coloquei muito para vocês, a gente tá com a parte de controle bem fino, tá? Então eu vou ter todo o meu jurídico incluído dentro dessa operação. A gente está falando aqui de risco, tá? A gente sai um pouco de controle também, mas olha muito para controle e risco. A gente está zerando o risco aqui dentro da minha empresa o máximo possível, tá? Então esse balizador de risco vai me garantir também um valuation maior, vai me garantir uma possibilidade de crédito, vai me garantir de trazer um investidor para dentro da minha empresa. Então isso é muito importante, pessoal. E aqui a gente está falando de um processo já de uma empresa que ela está mais organizada, ela está investindo e ela está passando para um patamar acima muito elevado, tá? Então o que o jurídico vai me trazer? Menos risco, né? Processos trabalhistas, ele vai cuidar da minha parte da empresa organizatória de regulação. Então, o que eu vou olhar também para dentro aqui? A parte societária. No momento que eu tenho uma parte societária bem organizada, isso me traz também maior segurança, clareza dos sócios, de quem são os investidores, como é que está o meu capital social. Então, essa parte societária, eu vou estar muito clara em que regime que eu estou, quem são os meus sócios, o que isso também traz uma confiança maior. Legislação e regulatório, tá? Aqui também, confiabilidade total, pessoal. Deu entender que eu estou dentro das normas regulatórias, dentro do ramo, dentro do setor que eu estou, e eu estou seguindo essas normas, tá? Então isso me traz também maior segurança. E aqui, por último, a parte de auditoria interna, tá? Aqui está muito ligado em eu primeiro auditar dentro de casa para depois eu trazer a auditoria externa que eu comentei com vocês lá no item da contabilidade, tá? Essa auditoria externa, obviamente, é um fator muito importante atrelado também com a minha auditoria interna. Primeiro, eu faço esse crivo dentro da minha empresa, né? Primeiro eu posso fazer esse pente fino interno para depois eu trazer o externo. O que isso vai me garantir um ponto maior de segurança e de sucesso quando a minha auditoria externa vir para fazer esse pente fino dentro da minha empresa. Ok, pessoal? Então a gente aqui finaliza os 3 setores, as 3 bases dentro da minha parte financeira. E aonde que isso se coliga, pessoal? E quem é a cabeça pensante por trás de todos esses termos, de todos esses gatilhos que eu trouxe aqui para vocês, de todos esses setores extremamente importantes, tá? É o nosso CFO, é a nossa diretoria. Esse cara aqui, ele é o responsável, tá? Por trazer
todos esses pontos e garantir que esses setores estejam alinhados, estejam em sintonia, tá? Esse cara aqui, ó, o CFO, o diretor financeiro, ele vai garantir que essa operação corra em extrema sintonia da minha controladoria, da minha tesouraria, da minha área de governança e compliance. Esse cara aqui, ele é o estratégico, pessoal, tá? Ele é o estratégico da operação, ele é a cabeça pensante, ele vai garantir que esses setores estejam alinhados e tomada de decisão que vem alimentado desses 3 setores. Por isso que esse cara é difícil de conseguir dentro do mercado, ele não é uma mão de obra barata, tá? Se vocês pesquisarem, entra aí dentro, vai na sua página de internet, puxa quanto que custa um diretor financeiro para o seu ramo, para a indústria, para o setor de telecom, para o agro, tá? Obviamente a gente vai ter uma oscilação aqui, alguns pontos que são diferentes e o nível, o tamanho da empresa está, tá? Mas a gente está falando de um profissional que em média, tá? E dependendo do setor, ele vai valer aí em média um valor em torno de 30 mil, entre 20 e 30 mil reais é um profissional com um gabarito e obviamente isso pode encarecer mais, pode ser um pouco menos devido ao ramo que ele vai atender, perfeito? Então esse cara aqui é o cara que ele vai garantir a parte estratégica dentro da sua empresa, tá certo? E aí eu aproveito para compartilhar com vocês que quando você não tem recurso para trazer esse cara, que é um cara caro, para dentro da sua empresa, o que você busca, já que você não tem demanda e não tem valor, não tem caixa financeiro para trazer um cara desse para dentro da sua empresa, você busca uma terceirização. E é aí que você pode buscar uma consultoria especializada com isso, e essa ferramenta a Visp tem aqui dentro de casa. Hoje a nossa área de controladoria, o nosso CFO as a Service, aqui é o principal carro-chefe, foi onde a Visp começou a trabalhar dentro do setor de telecom e hoje dentro do mercado, do multimercado, a gente já tem indústria, tem área hospitais, tem a parte de agro aqui dentro também, e isso nos traz o quê? No momento que você não tem demanda e caixa para sustentar um profissional do gabarito que eu trouxe aqui para vocês, você terceiriza com um valor muito mais acessível, que você vai poder acessar estratégias dos grandes players através de um profissional que ele está sendo bem remunerado aqui dentro da Visp, obviamente ele tem outros clientes dentro da base dele, o que isso possibilita para você que é pequeno e médio poder acessar um profissional do gabarito para trazer essa estratégia para dentro da tua empresa. Fica aqui a nossa dica com relação a isso, que esse cara é um investimento para dentro da sua empresa, e aí você entendeu aqui junto com nós que esse cara é um cara extremamente estratégico e importante para alavancar o seu negócio quando a gente olha para estratégia, tático e operacional. Ok? Procura os nossos profissionais aqui. Se você gostou do conteúdo, compartilha, curte, colocar lá, me chama, que a nossa equipe está sempre monitorando as nossas redes sociais. Segue lá a Visp Capital no LinkedIn e no Instagram. Segue o Sérgio William Reis lá no Instagram, que eu tô com bastante conteúdo, e também no LinkedIn. Chama a gente para a gente poder fazer uma avaliação e ajudar a sua empresa a alavancar para o próximo patamar. Tá bom, pessoal? Grande abraço.